Aqui nos encontramos uma vez mais para juntos estudarmos a Palavra de Deus e eu quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido e também agradecidos porque nos concede a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra uma vez mais. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, onde quer que cada um se encontre, para que possamos entender o que Tu tens a nos falar através do estudo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 13 de Apocalipse e ontem nós começamos a falar sobre um poder que surgiu do mar, segundo nós vimos em Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. E este poder que surgiu do mar, ele tinha os pés como pés de urso, boca como de leão, e também ele era semelhante a um leopardo. Vejam que era uma mistura de três animais, e esses três animais, eles representam aqueles impérios que existiram, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E todos estes impérios tinham os seus cultos, as suas adorações pagãs. E este quarto poder, então, que foi Roma, a Roma pagã, ela fez uma mistura de todas essas religiões pagãs, mas no início esta questão da religião de Roma era uma religião pura, só que ela se corrompeu e ao se corromper então ela começou a fazer uma perseguição ao povo de Deus, e esta perseguição ela durou, conforme nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 13, 42 meses, que em profecia simbolizam cada dia um dia profético. Então, 42 meses são 1260 dias, sendo dias proféticos que simbolizam anos. Esta perseguição durou 1260 anos. Foi aquela Idade Média, a Idade Escura. E então este poder religioso, ele perseguiu o povo de Deus de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Aí aqui na era em que nós estamos vivendo, foram 1260 anos de perseguição. Em 1798, o general Berthier, um general francês, ele prendeu então este líder religioso e todos achavam que agora este poder havia chegado ao fim, 1798. Mas quando foi em 1929, há poucos anos atrás, este poder religioso começou a receber novamente força para se reerguer. É por isso que aqui em Apocalipse 13 diz que este poder sofreu uma ferida de morte, e esta ferida ela começou a ser curada em 1929, quando Mussolini ele cedeu então novamente a autoridade a este poder religioso e começou a tomar força novamente a partir de 1929. Nós encontramos então em Apocalipse 13, versos 11 e 12, Apocalipse 13, versos 11 e 12, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então agora surge um segundo animal, um segundo poder. Em 1798, quando o general Berthier, um general francês de Napoleão, prendeu este líder religioso, este mesmo país, a França, deu poder ou reconheceu os Estados Unidos da América como nação
verdadeiramente reconhecida. Por quê? Porque os Estados Unidos, em 1776, ele se tornou independente, só que não era ainda reconhecido pelas demais nações como uma nação realmente. E aqui em Apocalipse 13:11 diz que essa besta surgiu da terra, então era de um lugar pouco habitado, pouco povoado, e foi quando aqueles peregrinos vieram da Europa para os Estados Unidos e eles então aqui fundaram um país que não misturava religião com política. A política era independente da religião e a religião da política. É por isso que aqui aparece esse cordeiro com 2 chifres, representando a liberdade religiosa e política. Ambas elas são independentes. Só que esta besta que surgiu da terra, ela começou novamente a se aproximar deste poder religioso, que era a primeira besta que surgiu do mar. Quando foi em 1980, por exemplo, o grande líder religioso João Paulo II, ele veio aqui aos Estados Unidos e ele desembarcou lá em Miami. E Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, ele saiu da Casa Branca e foi lá em Miami recepcionar João Paulo II. Quando João Paulo II faleceu, um grande líder religioso, todos nós reconhecemos, estava no funeral de João Paulo II 3 ex-presidentes dos Estados Unidos, George Bush pai, George Bush filho e o presidente Clinton. 3 ex-presidentes e uma nação que se dizia protestante. E eles se ajoelharam perante aquele corpo que estava ali inerte de João Paulo II. E nós sabemos, amigos e irmãos, que a maioria dos líderes políticos de todas as nações, se eles querem ser bem-sucedidos, eles vão até Roma para pedir a bênção deste líder religioso. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que quem comanda todos os acontecimentos no mundo é os Estados Unidos, porque é a primeira nação, é a nação mais potente do mundo. Só que o que nós deveremos saber que não é os Estados Unidos ou a Casa Branca que controla o mundo todo. Quem controla é este líder religioso da primeira besta, aquele primeiro poder que surgiu do mar. Ele é que controla tudo que acontece no mundo político e religioso. Vocês podem ver que quantos líderes religiosos protestantes já se reuniram e foram até Roma também para se aproximar deste líder religioso. E nós encontramos então aqui esta besta que surgiu da terra, que é os Estados Unidos, dando poder àquela primeira besta que surgiu do mar, e esta besta está ganhando força e ela vai continuar crescendo e ela voltará a perseguir o povo de Deus, como aconteceu naqueles 42 meses, os 1260 anos da Idade Média, de 538 a 1798. Amanhã nós vamos estar de volta continuando este estudo e continue lendo Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo em oração, pedindo a Deus iluminação, para que possamos entender o que realmente está acontecendo por trás do mundo político e religioso, as forças que estão trabalhando para poderem voltar a perseguir o povo de Deus. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.